O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez aproveitando para agradecer a sua audiência e te convidar para assistir o programa de hoje, já que o tema é muito importante. Hoje nós vamos trabalhar a questão do luto. Não sei se você já passou por ele na sua vida, mas só quem já passou sabe o quanto ele é desafiador. Muito mais do que você imagina, né? Até recentemente li algo em um livro que achei muito interessante. Muitas pessoas nesse momento, né, de perda, acabam chegando para outras e muitas vezes dizendo: eu imagino o que você está sentindo. Não, se você não passou, você não consegue nem imaginar. E hoje eu tenho o privilégio de receber não só a psicóloga, mas minha amiga Francine Westphal, mais uma vez aqui no programa Estação Saúde. Ah, que legal. É muito bom estar aqui, é um privilégio, né, poder estar aqui e compartilhar um pouco de conhecimento, um pouco de experiência, né, porque a gente fala um pouco da nossa vida também. E nesse tema eu também vou trazer essa junção, né? Então é muito gratificante poder levar isso, né, para as pessoas nas suas casas. Então, para quem, né, já acompanha aqui o Estação Saúde, já viu, a Fran já veio aqui falar, né, sobre a questão da saúde mental. A Fran é uma psicóloga, né, muito conhecida aqui na nossa região. Mas hoje a Fran vem falar sobre o luto, que é um processo. Para quem não sabe, se tu, né, fica à vontade se quiseres contar ou não um pouquinho. Mas para quem não sabe, é um processo que a Fran não está só lidando com pacientes, mas é um processo que ela também está vivendo na sua vida pessoal, né? Sim, então assim, eu já atendia muitas pessoas enlutadas, né? E situações bem difíceis mesmo, né? De pais que perderam um bebê de 9 meses, né? Que nasceu, mas ficou pouco tempo. Então, na pandemia, atendi muitas pessoas também. Mas como você falou, né, Gabi, uma coisa é você tentar imaginar, tentar compreender, tentar pela ciência dar suporte, outra coisa é você passar por esse processo. E é muito comum psicólogos que passam por esse processo até mesmo se especializarem nesse assunto, porque é um assunto que você vai buscar e ver que tem recursos para conseguir lidar melhor com isso, né? Então, há 11 meses atrás eu perdi meu esposo, né? E até assim aproveitar para agradecer cada oração, porque foram 20 dias só, né, entre a dor de cabeça e a morte dele, mas a gente recebeu muito apoio de oração, de pessoas, de mensagens, né, de pessoas que torciam pela cura dele, né? E infelizmente não foi essa a vontade de Deus, né? Deus é soberano e resolveu aí, a gente diz que ele foi promovido, né? A gente tentou entender essa maneira, né? Porque é muito difícil você lidar com isso, né? Uma pessoa nova, de 42 anos, né? Tão amável, tão querido, tão prestativo, né? Ser assim levado em 20 dias. Então, eu comecei a vivenciar no mês de agosto do ano passado, o processo do luto, né? Então aí hoje posso falar um pouco mais pela minha experiência, muito mais pela minha experiência até do que pela ciência do luto, né? E já tem alguns escritores que falam que nós temos muito mais propriedades, né, para falar sobre aquilo que a gente vive, não somente sobre aquilo que a gente estuda, mas muito mais sobre aquilo que a gente vive, né? Então acredito que portas acabam se abrindo, né? Justamente pela dor que a gente vive. Fran, para quem está em casa entender um pouquinho, né? O luto, afinal, ele tem um tempo determinado? A gente ouve, assim, eu acho muito cruel, a gente ouve as pessoas dizendo: ai, deu, né? Deu, né? Tipo assim, morreu, né? Já faz 1 ano, já faz 2, ai, deu, acabou, né? Já foi, segue a tua vida, né? Como que as pessoas que estão em casa podem entender esse tempo do luto? Gabi, assim, é mito dizer que o luto tem um tempo, né? O que eu escuto, e eu vou sempre lembrar da experiência que eu tive no primeiro momento, ali no dia do velório, onde eu estava na minha casa, pegando algumas coisas para ir para o velório, e quando eu estava saindo, uma mulher passou da rua e me abraçou, e ela disse assim: querida, tudo que eles vão te dizer lá é mentira, ela falou. E essa mulher, ela perdeu o marido há uns 3 anos atrás. Na hora eu fiquei meio impactada com aquilo ali, né? Disse, como assim? Eu achei que ela não estava me ajudando. Mas depois, com o passar do tempo, eu fui entendendo que essa mentira que ela estava querendo dizer que as pessoas iam falar, na verdade era a falta de compreensão das pessoas. Eram coisas que as pessoas
tentam falar, mas no fim não faz muito sentido se elas não passaram por aquilo ali. Então, não tem um tempo determinado. Claro que na experiência dos tratamentos, o luto de 3 a 1 ano, né? O período mais difícil do luto, porque são as primeiras vezes que a gente faz alguma coisa sem a pessoa, né? Então, por exemplo, agora de agosto até hoje, a gente já passou o Natal sem ele, a gente já passou a virada do ano sem ele, a gente passou o meu aniversário sem ele, a gente passou o aniversário do meu filho sem ele, Dia das Mães, está chegando o Dia dos Pais, né? Os meus filhos já estamos conversando sobre isso, como vai ser o Dia dos Pais. Então, tudo isso é muito mais difícil nesse primeiro ano. Mas quando o luto ele se torna persistente, ele pode ser um luto complicado, né? Quando ele passa de 2 anos e a pessoa ainda não conseguiu lidar com aquela tristeza, não conseguiu retomar a vida, não conseguiu seguir em frente em algumas coisas, e aí sim, né, se torna aí até mesmo um transtorno. Só que eu ainda digo que a gente não pode jamais esperar, em momento algum, qualquer dor, qualquer sofrimento virar um transtorno. A gente precisa o mais rápido possível buscar ajuda, né? Ajuda de ordem aí, apoio familiar, apoio de pessoas que já passaram por isso, apoio psicológico também, tratamento quanto antes, principalmente dos sintomas. Então não tem um tempo determinado. Cada pessoa é tão injusto, né? Porque cada pessoa tem diferenças. Tem pessoas que têm rede de apoio, tem pessoas que têm recursos psicológicos para lidar com isso, tem pessoas que não. Eu vejo que no meu caso eu tenho muito recurso psicológico para lidar com isso. Então eu identificava, Gabi, quando eu estava tendo uma crise de ansiedade por conta disso. E eu já acessava os recursos para respirar, para me acalmar, para fazer. Então, quando a gente já tem esse recurso, é mais fácil lidar com a consequência do luto, com o sofrimento, com os sintomas. Sim. Quando fazia partos, uma vez uma parturiente me questionou por que ela, que o bebê estava quase nascendo, não estava... Ela não, tipo, na hora da dor, ela simplesmente se trancava, assim, ela não tinha som. E uma que chegou com 1 centímetro de dilatação, gritava. E assim, era 3 da manhã, né? Eu falei, Deus, me ajuda, né? A explicar de uma forma que ela vai entender. E aí me veio essa questão, olha que exemplo, né? Para dar para alguém que está parindo. Mas na hora me veio... Pergunta para ela quando ela vai no velório e tem uma mulher debruçada no caixão chorando, aos berros, e outra que está sentadinha ao lado quietinha. Dá para a gente dizer que não estão sentindo a mesma dor? Exatamente. Não dá, sobre né? isso, Então, né? É sobre isso, é sobre entender que cada um lida da sua forma. Exatamente. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fiquem ligadinhos com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre o luto, mas antes de nós continuarmos a nossa conversa, nós vamos ouvir o nosso querido imaginologista, Dr. Mário Caporal. Olá, estamos falando sobre a glândula tireoide. Quem não assistiu a outra dica, então eu gostaria de dizer que a glândula tireoide é um órgão importante do nosso corpo. É uma glândula que fica localizada na frente do pescoço, aqui, tem uma forma de borboleta, porque ela tem 2 lóbulos, o lobo direito, o lobo esquerdo e o istmo que une os 2 lobos. Essa glândula, ela produz 2 hormônios importantes, que é o T3 e o T4, e ainda produz a citocina, que é outro hormônio calcitonina, quer dizer, outro hormônio muito importante nesse funcionamento dos ossos. E eu gostaria de dizer, então, que um bom funcionamento da glândula tireoide vai ao encontro também do bom funcionamento do nosso organismo, dos nossos órgãos, porque ela é responsável pelo metabolismo. O que é isso, metabolismo? Metabolismo é aquelas substâncias que nós ingerimos e que são transformadas pela ação da glândula tireoide em energia, em substâncias para o bom funcionamento dos nossos músculos, do nosso coração, do nosso cérebro,
do nosso intestino, do nosso sistema reprodutor, do nosso cabelo, dos nossos olhos, da nossa pele. Por isso, a glândula tireoide é importantíssima, desde o dia em que nascemos até a nossa velhice, porque ela é que provoca ou desenvolve o nosso metabolismo basal, importantíssimo para a nossa saúde. Já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica atua no diagnóstico por imagem com excelência aqui na nossa região há mais de 40 anos. Ecoclínica, Centro de Diagnóstico por Imagem, há 35 anos cuidando da saúde das pessoas de nossa região. Inovação, confiança nos resultados, tecnologia e acessibilidade ao alcance de todos. Atendimento com unidades nas cidades de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Jaguaruna. Centro de Imagem referência em saúde para a região. Exames modernos, ultrassonografia, mamografia digital, densitometria óssea, tomografia computadorizada, radiologia invasiva, raio-x, equipe especializada e humanizada à disposição para atender bem a todos. Agora você encontra a Ecoclínica também nas redes sociais. Ligue e agende seu horário. Para você que de repente ligou a TV agora, nós estamos conversando sobre o luto e eu estou recebendo a psicóloga Francine Westphal. Fran, como ajudar uma pessoa enlutada? Da minha experiência e do processo de cada pessoa que eu atendi, assim. É muito comum as pessoas tentarem ajudar falando para a pessoa não chorar, falando para a pessoa... Você acha que a pessoa que foi gostaria de te ver triste? Você acha que a pessoa que partiu gostaria de ver que você está numa cama, que você não quis levantar hoje, né? Então, é sempre feito num olhar não para a pessoa. Então, eu vejo assim que a melhor forma de ajudar alguém que está passando por este processo é você oferecer a ajuda que a pessoa precisa. Por exemplo, se aquela pessoa ela precisa de uma ajuda na casa dela, para limpar a casa dela, é melhor ir lá limpar a casa dela do que falar alguma coisa para ela. Alguns momentos, a pessoa precisa do silêncio. Alguns momentos a pessoa precisa que você escute ela por muitos momentos contando a mesma história. Eu lembro que eu me peguei várias vezes perguntando assim, amiga, eu já te contei isso? Já. Ah, então tá, mas eu quero contar de novo, preciso falar disso de novo. Então, ajudar uma pessoa que está passando por esse processo é ser o mais compreensível possível, né? Eu sei que não é fácil, porque a gente fica sem jeito, a gente fica, né? Só que eu vejo assim que quem consegue ajudar mais é quem já passou por este processo. Então eu posso dizer hoje assim, e quero aproveitar esse momento para agradecer uma irmã, uma mulher que desde o dia que o Thiago ficou doente, ela todos os dias até hoje, ela me manda mensagem. E essa mulher, uma mulher, eu acho que ela está com quase 70, se eu não me engano. E ela perdeu o esposo quando tinha 39 anos com 2 filhas. Meu e Deus. então ela sabe o que eu estou passando em todos os aspectos, sabe? De mudança, de significar coisas. Então teve vários momentos que como que ela me ajudava? Eu chegava em casa, tinha uma situação muito complicada, uma angústia muito difícil e tinha a mensagem dela. E ali eu falava, chorava, esbravejava, né? E com ela eu conseguia fazer aquilo ali. E às vezes diante das pessoas da minha família, diante de alguns lugares, tanto é que no hospital, tá? No hospital, naquele momento de UTI, naquele momento assim, quando as pessoas minhas conhecidas saíam de perto de mim, eu começava a chorar. Se elas chegavam perto de mim, era automático, eu não conseguia reagir diferente, porque ao mesmo tempo eu queria ser forte, né? E a gente quer ser forte. Só que essa questão de ser forte é muito relativo, né? O que é ser forte? Então, não exigir da pessoa a melhora, né? Como você falou, já faz tanto tempo, tu ainda tá aí. Talvez a pessoa ainda tá aí porque você não deu tempo para ela chorar, né? Outra coisa que eu acho muito importante, assim, na minha experiência na experiência até já entrando na experiência do luto com os meus filhos, né? Porque daí a gente tem que pensar que o meu luto é o luto de uma esposa.
minha. O luto dos meus pais é um luto, né, do genro que foi, dos amigos, do meus filhos, é do pai deles, né? É muito significativo isso. Então, a forma que eu encontrei de ajudar eles, que eu vi que deu certo para eles, não se torna talvez um padrão, é falar sobre o pai deles. Então, constantemente a gente fala dele, a gente conta as histórias, a gente ri e a gente chora. Em alguns momentos que a gente está falando dele, o choro vinha, a dor vinha e a gente chorava e junto, assim, principalmente nos primeiros meses. Então, é estar ali sem esperar. Porque olha como a gente é egoísta, né? A gente muitas vezes quer que a pessoa melhore só pelo desconforto de ver a pessoa mal. No fundo, a gente está pensando em quem? Na gente mesmo. Ai, não aguento mais ver aquela pessoa chorando. Eu não aguento mais ver aquela pessoa chorando. Quer dizer, o sofrimento, eu estou pensando no meu sofrimento e não no dela. Sim. Então, acho que a ajuda é tentar ser o mais possível de compreensão. Assim, não consigo ajudar. Procure um psicólogo. Procure alguém para ajudar, se você não consegue ajudar. Ou oferta ajuda, né? Às vezes a pessoa, tu sabe que a pessoa não tem condições, você tem, você não consegue ajudar, então eu vou pagar para ti uma terapia, eu vou te ajudar de alguma forma, né? Existe fases do luto? Então, esse é um assunto bem interessante, assim, porque muitas pessoas se apegam muito a essas fases, né? A fase da negação, a fase da raiva, a fase da barganha, a fase da depressão, a aceitação. Só que alguns estudos falam dessas fases, de 5 fases, de 7 fases, mas assim, atualmente eu não sou uma especialista no luto, né? Mas eu acompanho uma psicóloga que ela é especialista em luto e ela fala muito sobre isso, assim, como também é injusto muitas vezes, nos diversos problemas da vida, a gente padronizar as coisas, padronizar o sofrimento. Poxa, mas agora a pessoa está na fase tal, a pessoa agora está assim, a pessoa agora... Isso é muito injusto porque realmente nós somos indivíduos diferentes um do outro e vamos reagir de maneiras diferentes, né? Eu passei momentos que as pessoas... Hoje eu entendo que as pessoas não compreenderam minhas primeiras reações, né? Só que muitas pessoas achavam que eu tinha... entendido que ele tinha morrido na sexta-feira, mas não. Eu e a minha sogra já entendemos que ele morreu na terça-feira. Nossa. Por quê? Porque o diagnóstico médico na UTI era que ele já estava entrando em morte cerebral. Então, para mim e para a minha sogra, a gente na terça-feira já tinha essa notícia, né? E aí a gente processou 3 dias isso, eu processei 3 dias isso. Por isso eu tive condições de pensar assim, eu vou fazer o melhor possível, até mesmo se ele vier morrer mesmo, eu vou fazer o melhor possível no velório. Por isso eu elaborei, e as pessoas não compreendem isso, né? Mas eu tive fases de ficar na cama e não conseguir levantar. E ainda hoje, 11 meses, hoje eu acordei e eu fiquei 1 hora na cama, com muita dificuldade de levantar, pensando que eu ia falar sobre isso, pensando o quanto isso ia me afetar, se valia a pena, se não valia a pena. Mas eu disse, as pessoas que estão lá nas suas casas, elas precisam saber disso. Até para poder ajudar, né? Eu acho que, assim, a intenção das pessoas é boa, né? Eu perdi meu avô em janeiro e até fiz um vídeo sobre isso, não sei se chegou a ver. Mas já tinha 88 anos. Mas já viveu. Não tem né? O que a pessoa... com tantas coisas, né? O que a pessoa significa para outra, né? Eu acho que por mais empatia, né? E menos falaçada. Eu acho que as pessoas, se elas forem no velório só abraçar e estar lá, a presença é o que vale, né? Não são as palavras. Até porque se me perguntar o que me falaram, por exemplo, no velório do meu pai, que eu tinha 7 anos, eu não lembro, mas eu lembro das pessoas grudando em mim, dizendo que eu era parecida com ele, que eu iria sofrer, né? Porque eu perdi um pai muito cedo. Então, são coisas que, às vezes, as palavras, elas marcam mais do que as próprias atitudes, né? Por que é tão difícil falar sobre a morte, Fran, na tua concepção? Porque a gente não foi ensinado a falar sobre isso. Assim como vários outros assuntos que a gente não foi ensinado a falar sobre isso, né? E eu acho assim lindo o teu trabalho de levar a sério que tem que ser falado sobre a sexualidade. A morte é um assunto que a gente não fala, né? A gente, por exemplo, eu e meus filhos e meu marido, a gente assistia vários filmes. Em todos os filmes tem morte. E aí o que acontece? A maioria das pessoas não pega aquele momento ali e conversam sobre a morte, falam sobre a morte, né? Então, na minha casa era muito comum falar sobre a morte. Olha só. A gente falava sobre a morte.
sabe? Então, o que acontece? O nosso cérebro, quando fala daquele assunto, e se as pessoas falassem mais sobre a morte, porque ela é a única certeza, né? E aí, falar sobre a morte lembra da vida, e eu gosto disso, sabe? Porque se eu falo da morte, eu lembro que eu tô viva, e que se eu tô viva, eu tenho o hoje e o agora para viver, com certeza, né? E que não é nem justo eu não viver, sabendo que alguém... Essa foi a primeira conclusão também que eu tirei para me dar força. Não é justo eu não viver, sabendo que aquela pessoa morreu e ela poderia estar, né? Gostaria de estar viva e não está. Eu estou, então por que eu não vou viver? Então, não falar sobre os assuntos, deixam os assuntos muito mais sombrios, muito mais inacessíveis, muito mais despreparados para lidar, né? Então, quando a gente fala sobre a morte, né, sobre, na minha crença, né, eu creio que é uma crença que consola muito, porque daí na nossa crença a gente acredita que a gente vai, né, morrer, mas a gente vai para uma eternidade com Deus, a gente acredita nas promessas que a gente tem, então, que um dia a gente vai poder encontrar essas pessoas, se é que a gente vai ter essa necessidade. Então, a gente já conversava sobre isso, mas muitas pessoas não conversam. Não. Então, é muito difícil lidar com aquilo que você não fala sobre. E nos filmes, eu lembro na semana ali que a gente foi assistir um filme que a gente sempre assistiu, o Guardião da Galáxia. E no começo do filme, assim, da terça para sexta, tá? Eu e meus filhos fomos assistir esse filme. Eu sabendo da morte cerebral do Tiago. Ali pela quarta-feira, quarta-feira. A gente foi assistir esse filme. O filme começa com o quê? Com a morte por câncer da mãe do ator principal lá, né? Eu não lembro o nome dele agora. Mas aquilo ali era impactante. As crianças ficaram assustadas. Naquela oportunidade, eu já comecei a falar e a entrar no assunto sobre a morte com eles. Muito interessante. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fiquem ligadinhos com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre o luto e eu estou recebendo a psicóloga Francine Westphal. Fran, como lidar com o luto das crianças? Eu vejo muitos pais, assim, já em roda de mães, já conversamos sobre isso e gerou polêmica. Muitas pessoas acham que a criança tem que guardar a imagem de quem faleceu vivo, que não deve ir no velório. Eu, particularmente, acho que, como eu levo meus filhos para visitar um bebê que nasceu, levar no velório é o processo de entender que a vida ela tem um começo e um fim. Como que tu entende isso como psicóloga? Então, eu sempre entendi que nesse entendimento, assim, que a vida começa e a vida termina. Eu não posso esconder isso das crianças, né? Porque eu esconder isso das crianças, eu não estou dando o recurso necessário para ela, se caso ela vir passar por isso. Então, o que acontece? As pessoas acham que falar sobre a morte, levar as crianças num velório, falar sobre que a vida tem um fim, vai gerar mais ansiedade nas crianças sobre a morte. A questão é que aquilo que ela não sabe, ela vai escutar em algum lugar, ela vai estar na escola e a avó da amiguinha morreu, e aí ela vai dizer, mas lá em casa nunca falamos sobre isso. Como é a sexualidade até, né, cara? E aí, você não falar sobre isso com elas vai dar muito mais problemas se elas passarem por isso, e às vezes não é só o luto delas, mas até no contexto de relacionamento de pessoas, quando perdem uma amizade, quando uma amiguinha vai embora para outra cidade, porque o luto não é só de morte, né? A gente aqui está falando mais de morte, até por conta da minha experiência, mas o luto é muito abrangente de várias coisas. Então, na minha experiência, eu fui o mais realista possível. Eu não escondi nada, eu falei para as crianças que o pai estava... Fui deixando eles perguntar, porque a gente tem muito diálogo, então tem isso. Talvez você não tenha tanto diálogo e você vai ter que... né? Como eu já atendi adolescentes que os pais levaram, porque a partir da conversa comigo, eu fiquei sessões para chegar nisso, para a pessoa falar... que era sobre por conta da morte. E aí depois que ela falou, elaborou, chorou na sessão, aquela criança, aquele adolescente, né? Depois daquilo ela melhorou. Por quê? Porque como ninguém mais falou sobre isso, ninguém fala sobre isso, mesmo depois que aconteceu, ninguém fala sobre isso,
Então, falar sobre isso, falar sobre a dor, tem momentos que eu tô chorando e os meus filhos vão me consolar. Ah, mas tu é adulta. Adulto chora, sofre, eles precisam entender. Se eles me verem chorando, a hora que eles quiserem chorar, eles vão entender que pode. Que e pode se chorar, nunca vê, é normal. né? Então não chora. Não, mas não chorou, não ninguém mais chorou, né? Ou só chorar também. Ah, então agora é só chorar? Não, porque vai ter momentos que tu não vai chorar. Tem momentos que tu não vai nem conseguir mais chorar. Tem momentos que tu pede para chorar. Tem momentos, por exemplo, no final do ano, que a gente estava muito angustiado e a gente não conseguia chorar. E o meu filho dizendo, ai, não sei, eu tô ruim, eu tô agoniado, eu tô estranho. E eu entendi que aquilo ali era um sinal que ele não estava conseguindo processar aquele momento. O que eu fiz? Eu disse, queres olhar algumas fotos e vídeos do pai pra gente chorar? E ele disse, pode ser. E aí a gente sentou na cama e começou a ver, ouvir a voz, né? Começou a ver aqueles vídeos e o choro começou a vir, começou a vir e vem. E aí isso muito no consultório é feito, é muito acessado isso, né? Então veio, a gente chorou junto, sabe? Fez uma oração, a gente sempre agradece por tudo que a gente viveu com ele. E aí foi indo, passou e é como um caroço que diminuiu ali. Então, com as crianças tem que ser conversado, tem que ser falado, tem que ser ensinado sobre isso, né? E para a gente encerrar, estamos aí nos finalmente. Como ressignificar a vida depois da morte de alguém muito importante? Com paciência. Com muita paciência consigo mesmo. Sem esperar, sem tentar suprir a expectativa de ninguém. Se alguém tem expectativa que você melhore, que você faça isso, que você faça aquilo, que você... Não é as pessoas que importam nesse momento. O momento é você se ressignificar no seu tempo. É entender que você terá um tempo. Esse tempo, claro, não vai se estender muito, né? Não pode se estender muito no sofrimento, mas eu de fato acredito que a gente constrói a nossa vida a partir do luto, a gente ressignifica, a gente começa a pensar diferente, sabe? E que esse luto, essa dor nunca vai terminar. Muitos pais, eu atendi uma mulher uma vez que quando eu disse para ela que ela nunca, que eu achava que no meu entendimento ela nunca ia parar de sofrer pela dor do filho que ela perdeu, a mulher mudou. Que todo mundo queria que ela parasse. Porque ela entendeu que ela ia ter que colocar aquele luto num lugar e que ela ia construir a vida ao redor daquela dor. E que ela ia ter momentos que ela ia ter dor, mas que ela ia ter momentos que ela ia reconstruir. Então, ressignificar com paciência no seu processo, com a ajuda de pessoas, com a ajuda de profissionais, para você realmente continuar vivendo essa vida que você está tendo para viver. É isso, que aula, né, gente? Espero de verdade que você que assistiu até o final, que você compartilhe, né? Todos nós temos pessoas que a gente sabe que perdeu alguém e são palavras confortantes. Fran, muito obrigada mais uma vez. Amiga, para quem quiser, né, consultar, quem quiser te seguir na rede social, fique à vontade para divulgar. Isso, francinevestival.psi, né, meu Instagram, e também Francine Vestival só. E nesse Francine Vestival eu estou falando bastante sobre a minha história. Esses últimos dias tenho falado bastante sobre lições que eu tenho aprendido com esse tempo. Certo, amiga, mais uma vez, muito obrigada. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.